para que Deus venha falar conosco, porque nós somos carentes de ouvir a voz de Deus. Pastor Adelino, vem aqui, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Escuta de Deus, vamos orar a Deus. Agradeço a oportunidade. Vamos orar. Grande Deus e Pai, nós te louvamos por este momento, te louvamos por essa festa, por cada vida que está em este lugar. Merecemos de ouvir a tua voz. Ó Pai querido, que possa estar usando o teu servo, aquilo que ele meditou, aquilo que ele colocou diante de ti, para que a tua igreja seja abençoada esta noite. Usa para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, e é para a tua glória. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que seja que todos já estão de pé e de posse do exemplar da Bíblia Sagrada. Eu peço a você que, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, livro do profeta das visões, profeta Ezequiel, profeta visionário, capítulo 3. E nós vamos tomar por base 2 versículos para ministrarmos ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor já tem determinado no nosso. Capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, verso de número 22 e verso de número 23, que passo a ler para a igreja, porque as traduções são diversificadas, são mais de 20 só no Brasil, então eu vou ler na minha e você acompanha na sua. Diz assim, capítulo 3, verso 22, diz a palavra do Senhor: E a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te, sai para o vale, ali eu falarei contigo. Verso 23, e levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com meu rosto em terra. Amém? Antes de tomar assento, feche a sua Bíblia, por gentileza. Se você tiver a disponibilidade, segure, pegue na mão do irmão, da irmã que está do seu lado, olhe nos olhos dele, nos olhos dela, e faça a ele, faça a ela a seguinte pergunta: você está dando glória no vale? Pergunta aí para ele: você está dando glória no vale? Diga a ele, se você estiver dando glória no vale, continue dando glória. Mas se você parou de dar glória no vale, você vai continuar a dar glória no vale a partir de hoje. Agora tem um abraço gostoso dele, né? Que pode se assentar dando glória no vale. Eu sei que eu detenho a atenção dos amados nesta noite, porém eu quero pedir, por gentileza, a sua total atenção, pois eu acredito sim que este é um momento especial que Deus, Ele não vai falar conosco, Ele vai continuar sim falando aquilo que desde o iniciar deste trabalho espiritual Ele já vem falando ao nosso coração. Porque se todos os que entraram neste recinto que Deus nesta noite separou para a glória do seu santo nome estão apercebidos, você vai entender que este lugar está impregnado da presença de Deus, e que os anjos do Senhor, os anjos guerreiros de Jeová, já estão com as suas carruagens e os seus carros aparelhados para guerrear pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite. Quando eu vinha no meu carro, de minha casa para cá, eu já vinha sentindo a presença de Deus.
E eu estava pensando o que falar, o que ministrar ao coração dos irmãos. E ao chegar aqui eu não tinha ainda nenhuma mensagem no meu coração, devido à correria do dia a dia. Feriado para nós é muito corrido e eu estou também em transição, preparando para trocar de residência, de mudança. Estou de mudança, então isso tudo causa em nós uma grande correria, uma grande adversidade. Mas porém, ao chegar aqui a dobrar o meu joelho, eu pedi a Papai do Céu que falasse ao meu coração o que Ele quer tratar com a sua noiva. E o Espírito do Senhor me deu um tema para pregar-vos nesta noite, um tema bem simples, é o mesmo que falei a vós, que traz por tema e divisa, dando glória no vale. Este será o tema desta noite, da mensagem que passo a pregar ao coração dos irmãos, dando glória no vale. Por que dar glória no vale? Porque dar glória quando tudo está bem é fácil demais. Dar glória quando você vai lá no caixa eletrônico, no banco 24 horas e passa o cartão magnético e a conta está lá o saldo positivo, aí é fácil dar glória ao nome do Senhor. Quando você entra no seu carro, para no posto de gasolina e o frentista pergunta, vai colocar quanto de combustível? E você diz, olha, pode completar, aí é fácil dar glória no vale. Quando você tem dinheiro para ir no McDonald's, no Habib's, no Girafa, quando você tem dinheiro para passear no shopping e tomar sorvete com a sua família, é bom demais. Mas quando o problema, a adversidade bate a sua porta, aí é o momento aonde o Senhor quer saber se nós estamos dispostos a realmente adorar e dar glória no meio do vale. Porque são dois lugares que Deus prima por levar aqueles a quem Ele chamou e determinou um plano e um projeto na nossa vida. O primeiro lugar que Deus prima por levar é o deserto, o segundo é o vale. Eu não quero falar acerca do deserto, em outra feita falarei, mas quero falar hoje aquilo que o Senhor colocou no meu coração acerca desta palavra, dando glória no vale. Porque o próprio profeta Ezequiel traz-nos aqui em alusão da palavra deste capítulo 3, que a mão do Senhor veio sobre ele e o transportou e o levou para o vale, e ele ouviu a voz que com ele falava, dizendo, vai ao vale, porque ali é o lugar que eu tratarei, que eu falarei contigo. Então eu quero neste momento dizer a você que vale, ele é a faculdade de Deus na vida do crente. Se você não entrou no vale, pode ter certeza, você não tem experiência, você não tem vitória, porque só tem o sabor da vitória quem já passou pela derrota. Só pode sorrir quem já chorou, só pode se levantar quem já caiu. E nesta noite o profeta Ezequiel nos traz esta experiência, porque ele está tendo visões da parte do Senhor. A Bíblia diz que ele estava no capítulo 1 em frente ao rio chamado Rio Quebar, e ele teve a visão de rodas que o Espírito estava no meio dela, e andando o Espírito andava nas rodas, parando o Espírito parava nas rodas, subindo o Espírito subiam as rodas, descendo o Espírito desciam as rodas. E aquele era o movimento do Shekinah, na presença do Espírito do Senhor, que lá em Gênesis se movia sobre a face do abismo e estava em uma forma de estar colocando a terra em ordem, chocando como a galinha faz com seus ovos, incumbando a terra para que ela recebesse a forma, porque Deus não criou a terra vazia, mas criou-a, diz Isaías, para ser cheia e para ser cheia da sua glória. E a Bíblia diz que no capítulo de número 1 e versículo 28, que Ezequiel, não suportando a glória das visões que ele estava tendo, ele cai com o rosto em terra. Então no capítulo 2 ele ouve a voz do Senhor dizendo, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. No capítulo 3 ele recebe a fortaleza do Senhor, e o Senhor diz, filho do homem, come do que achar, come deste rolo. Então ele começa a comer o rolo do Senhor, mas Deus acha por bem de o levar até o vale, para que ele possa conhecer na totalidade, na íntegra, a glória do Senhor. E sempre Deus prima por fazer isto, de nos dar experiências que marcam a nossa vida,
que marcam o nosso ser, como aconteceu na vida do apóstolo São Paulo. Ele disse aos Gálatas: ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não eram marcas que você podia enxergar estereoticamente, mas eram coisas gloriosas que da parte de Deus ele recebeu quando lhe foi dado um espinho na carne, para não falar das grandezas que ele tinha visto, e ele clamou ao Senhor para que o Senhor tirasse, afastasse dele este mal. Mas por 3 vezes orou Paulo, e a voz do Senhor lhe disse as seguintes palavras: Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando tu pensas que está forte, aí tu estás fraco, mas quando tu pensas que você não vai se levantar, é aí que eu vou operar na sua vida, porque Deus é Deus das coisas fracas. Disse Paulo lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez o inimigo está olhando para este momento e esta situação e esta circunstância de aflição que você está atravessando e está dizendo que você não vai se levantar. Porém, eu tenho uma notícia do céu para o seu coração: quando termina as suas forças, quando acaba o seu desejo de prosseguir, aí é que começa o operar de Deus, aí começam os sonhos e os projetos do Senhor. Segure por gentileza mais uma vez na mão do seu irmão e profetize para ele e diga para ele: irmão, isso daqui, o que Deus vai fazer é só o começo. Se prepare, porque vem surpresa de Deus para a sua vida, vem surpresa de papai para a sua vida. Você pensa que terminou, mas está só começando. Ei, querido, existem no vale algumas características práticas, porque se formos pregar e falar aqui acerca de vale, nós vamos passar a noite inteira falando sobre vale, mas nós temos um horário aqui estipulado. Então eu quero ser sucinto em minhas palavras, mas ser fiel e entregar tudo aquilo que o Espírito Santo falou aqui neste altar comigo. Primeira característica do vale: para que serve o vale? O vale é um lugar de decisão, e as decisões nos levarão à bênção ou à maldição. As nossas decisões, elas dirão quem somos aqui no passado, quem fomos no passado, quem seremos no presente e quem vamos ser no futuro. Quando nós fazemos as nossas escolhas, nós estamos determinando aquilo que queremos para a nossa vida e para a nossa família. Por isso que temos que ter cuidado ao abrir a nossa boca e tomar decisões. Não tome decisões precipitadas, não venda, não compre, não saia da posição que Deus te colocou sem primeiro ouvir a voz do Senhor e Ele dando o seu aval. Fique na posição e você vai ver que no momento certo, porque o relógio de Deus não é igual ao nosso, Deus vai abrir o céu, vai abrir as comportas do céu, vai abrir o seu celeiro, vai enviar um anjo com a bandeja de ouro na mão, e a sua vitória vai chegar na palma da sua mão, porque Deus não é endereço. O que é seu vai chegar na sua mão. Joel falou no capítulo 3, versículo 14, que ele via multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, ele está perto no vale da decisão. Então é momento, igreja, de nós tomarmos a decisão certa, de estarmos na presença do Senhor, para que a bênção do Senhor e o seu milagre nos alcance, assim como alcançou a Moisés, que preferiu sofrer com o povo hebreu por um pouquinho de tempo, mas sabendo que a mansão celestial o estava aguardando. Escolher como escolheu Josué no capítulo 24, versículo 24, quando o povo estava em total idolatria e declínio espiritual, ele faz uma reunião com a sua família e ele chama o povo no particular e diz: eu e a minha casa já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Mas se vos parece mal servir aos deuses estranhos, mas lembrai-vos de que aquilo que o homem plantar, isto também ele vai colher. Segure na mão do Senhor e diga: a escolha é sua, a escolha é sua. Você decide, você decide. Se você escolher dar glória no vale, você vai receber vitória, você vai ver o que ninguém enxerga, você vai receber o que ninguém nunca recebeu. Quantos estão dispostos a dar glória no vale? Levante a sua mão.
profetisa chamada Jezabel, mas eu passava de uma filha de Belial que jogava tropeços diante dos filhos de Israel para que eles não adorassem ao Deus verdadeiros, mas adorassem aos Baals, aos postes ídolos e aos deuses da mosca, ao Deus da fertilidade. Mas Elias, quando chega e reúne o povo e diz assim: até quando cochearei em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, se é Baal, segue também. Mas hoje o Deus do desafio está chamando você para o vale da decisão, e a escolha que você fizer, ela determinará se a presença de Deus estará contigo ou se ela não andará com você. A escolha é sua. No meio deste vale, você vai dando glória e vai fazendo a sua escolha, porque vale é lugar de decisão. Como decidiram aqueles 3 jovens diante da estátua de Nabucodonosor, e na frente da sua fornalha aquecida 7 vezes mais, o rei deu a eles a sentença: eu vou tocar toda sorte de música, e se vocês não adorarem a minha estátua e não dobrarem o joelho e não a adorarem, então vocês serão lançados dentro da fornalha que arde em chama. E será acaso que o vosso Deus, a quem vocês servem, ele poderá livrar-vos da fornalha e da chama? E os 3 decidiram e disseram: ó rei, fica sabendo, se esse negócio nós não temos que te dizer que sim ou não, mas saiba de uma coisa: se nós cairmos lá dentro e morrer queimado, mas nós vamos morrer dando glória ao nome daquele que andou sobre as águas, ao nome daquele que abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca, e do outro lado Miriam cantou o hino da vitória. E a Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha, e a única coisa que se queimou era o que não era dele. As cordas deles estavam amarrados pelos seus algozes, mas quando caíram dentro da chama, no meio da fornalha, a Bíblia diz, e o texto nos relata, que Nabucodonosor fica estarrecido, perplexo, de olho arregalado, de queixo caído e boca aberta. Chama um dos soldados e pergunta: nós não lançamos 3? E o soldado diz: sim, ó rei, assim me disse o Senhor, nós lançamos por tua ordenança 3 homens, 3 jovens que adoravam o Deus do céu nas fornalhas que o Senhor mandou aquecer. Mas o rei disse: mas olha bem lá dentro, olha bem lá dentro, talvez eu estou com problema de visão, talvez a catarata não está deixando eu enxergar, mas eu estou vendo 4 e eles estão passeando no meio da chama. Segura a mão do Senhor, diga para ele assim: irmão, dependendo da escolha que você fizer, diga para ele, dependendo da escolha que você fizer, a fornalha vai queimar lá dentro, mas não vai arder. Sabe por quê? Lá não estará o 4º homem, porque se Jesus fosse o 4º homem da fornalha, que onde os jovens caíram, morria queimado, mas ele era o primeiro homem na fornalha, porque quando o jovem entrou, ele já estava lá, pegando na mão e convidando: vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos dar glória no vale, vamos adorar meu nome, porque eu vou te dar livramento, eu vou te dar a vitória. Levanta a sua mão, diga: pode dar lavacando, diga para o Senhor, repousa no mundo dele, diga: pode dar glória, irmão, pode dar glória. Você não deve nada para o inimigo, você não
todas as vezes que Israel está em guerra, está em batalha, no campo de guerra é o vale, é um lugar de depressão, de declínio, cercado por montanhas, e parece que ninguém está vendo a tua luta, ninguém está contemplando as tuas lágrimas, a tua ansiedade, ninguém está vendo o teu gemido e ninguém está aí para você. Mas há um Deus que está sentado no trono, que nada foge aos seus olhos. Ele vê uma formiga preta em cima de uma pedra preta, numa noite de tempestade. Até os micróbios microscópicos que estão na palma da sua mão, Deus enxerga. Quando o homem diz eu vi, é mentiroso, porque quem viu foi Deus, que Ele fez todas as coisas. Ele está vendo você neste vale. Quando nós olhamos o exército de Deus no vale, e lá no vale o exército de Deus é afrontado por um homem de quase 3 metros de altura, e ele foi criado na arte da luta da guerra desde a sua meninice, por nome de Golias. Golias vinha e clamava aos filhos de Israel, ao exército de Deus, batendo no peito e dizendo: dá-me um homem para pelejar comigo. Ele não estava pedindo o exército, ele estava pedindo um homem. E a Bíblia diz, 1 Samuel 17:11, que todo Israel temeu e correu para trás das rochas. Não é que não tinha homem em Israel, irmão. Eu lendo a Bíblia eu pensei, meu Deus, o exército de Israel não tinha um valente, não tinha um cabra macho, tinha, irmão. Mas sabe o que é? É que chegou o tempo de Deus exaltar um menino por nome de Davi. Segura na mão do Senhor e diga assim: com você Deus vai fazer diferente, com você Deus vai fazer diferente. O inimigo, ele vai ficar envergonhado, porque Deus vai usar a sua vida no vale para o nome dele ser glorificado. Davi vai levar comida para os irmãos quando chega no vale. Golias, ele durante 40 dias e 40 noites amaldiçoou ao Deus de Israel e aos filhos de Israel pelos seus deuses com letra minúscula. Estava Davi levando queijo para os seus irmãos a mandato do seu pai Jessé, pastor. Quando chegou lá, que ele ouviu aquele monte de homem, aquela ruma de homem batendo no peito e dizendo: dai-me um homem, e ninguém ia, Davi ficou nervoso. O Espírito de Deus, o Espírito de guerra, de valentia, porque Davi era adorador, mas era guerreiro de Jeová. Ele compra a briga e diz: opa, do meu Deus ninguém fala mal, porque esse daí, Golias, está pensando que está mexendo com Israel, mas ele não está mexendo com Israel, ele está mexendo com o Deus que é dono de Israel. Irmão, mexer, falar mal de você é uma coisa, agora falar contra o teu Deus, espera só para você ver a bagaceira. Senta para ver o milagre. Você não vai precisar perder a paciência, você não vai precisar perder o sono, nem a sua salvação, porque nesta peleja Jeová vai pelejar para você. Deus vai entrar no vale e vai agir. Segura na mão do Senhor e diga: Deus vai agir neste vale, Deus vai agir na sua causa, Deus vai agir na sua causa. Enquanto você está dando glória a Ele aqui, Deus está enviando um anjo lá na sua casa e vai agir lá. E não precisou muito não. Uma pedra, não precisa muita coisa não, irmão. É só ficar na posição que Deus colocou. Parece que eu estou vendo pelos olhos da fé, mas a Bíblia não diz, mas eu creio, pastor. É um prazer ver pelo nome. A Bíblia não diz, mas eu creio. E Deus vai até o ouvido de Davi e diz assim: meu filho, você fez a sua parte, agora solta a pedra e o resto é comigo. O gigante não caiu para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Ele caiu com o focinho no chão, como se Deus pegasse no cabeção dele e dissesse: beija a lona, beija o pó, para tu saber que esse povo tem dono. Esse povo não está sozinho, não é filho de mãe solteira. Este povo tem pai, este povo tem dono.
Pobre foi o irmão que não deu valor ao que tinha e trocou por um prato de lentilha. E assim tem muitas pessoas dentro da igreja, irmão. Está com a faca e o queijo na mão, é feliz e não sabe. Olha o Senhor e as crianças, irmão. Fique feliz, porque você tem a banana para comer. Porque tem gente aí fora que não tem nem a casca. Chora de barriga cheia. Quantas pessoas chegaram na igreja trocados, cheios de demônio? Jesus libertou, fez dela um cidadão do céu, trocou o nome dele, trocou o nome dela, colocou no lugar de honra, batizou com o Espírito Santo. E ela fica num culto desse, o cara de delegado da rota, né? Vou dar uma glória. Enquanto tem muitas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo ou com o Espírito Santo, você decide que dariam tudo para ter o que você tem. E você tem e não valoriza. Porque tem uma visão, um conhecimento distorcido do que é prosperidade. Eu lembro do dicionário Aurélio, que é um dos maiores e melhores dicionários da linguística portuguesa, procurando o que significa a palavra prosperidade. Sabe o que significa, irmão? Ser feliz com aquilo que você tem. Você pode ter pouco, mas se você tem convicção de que foi Deus que te deu, você é o mais rico da terra. Você é a mulher mais feliz da terra. Não fique como aquela viúva que disse para o profeta: eu não tenho nada. É que você não está bom. Porque você acha que Deus vai agir com muito. E Deus não vai fazer milagre grande com coisa grande. Deus vai fazer coisa grande com coisa. É da onde você menos espera que Deus faz um milagre. E a Bíblia diz que Jacó, ele usou de astúcia e ludibriou seu irmão, e o irmão entregou de bandeja a sua primogenitura. E Jacó, pensando que estava bem, mas ele estava cavando a sua própria sepultura, porque o irmão ficou chateado depois, sabendo que a bênção era maior do que ele pensava, e ele foi correr atrás. E ele suspirava contra o seu próprio irmão de tirar a sua própria vida. E a Bíblia diz que Jacó teve que correr, porque se não corre o bicho pega. E Jacó andou errante, dormindo no deserto, tendo por travesseiro uma pedra. Mas um dia Jacó decidiu: aquilo que eu tenho que passar, outro não vai passar por mim. Diga isso para o seu irmão: aquilo que você tem que passar, outro não vai passar por você. Qual é o nome do seu irmão? Diga: é a sua experiência com Deus. Às vezes é doloroso, mas é necessário para Deus tratar com o nosso passado, para escrever um futuro. Porque o diabo conhece o teu passado, mas Deus escreve um futuro. E Deus tinha negócio com Jacó desde o ventre da sua mãe. E a Bíblia diz que Jacó decidiu, disse para as suas mulheres, para os seus homens de guerra, para os seus servos, e disse: ficai-vos aqui, passai a noite aqui, porque eu necessito entrar no vale. E tem hora que é assim, você tem que descer, porque se não descer, não sobe. Se não se humilhar, não tem jeito. O céu fica de bronze e a terra fica de ferro. Aquilo que você tem que fazer hoje, não deixe para amanhã, que talvez não dá tempo. Deus é o Deus da oportunidade, mas tem oportunidade que na vida passa e nunca mais volta. Então é melhor você quebrar a cara tentando do que morrer sem tentar. Porque como se aprende a andar de bicicleta? Como se aprende a nadar? Entrando na água. Se você ficar olhando para a piscina, você nunca vai entrar. Não vai saber como é que é o negócio. Eu também.
bênção na gente. Jacó entrou no vale. Entrar no vale é fácil. Diga para o seu irmão, começar é fácil. Terminar que é difícil. Mas Deus vai te dar graça. Porque Ele tem negócio contigo na terra. Aleluia. Alabá, aleluia. Oh Deus, alabá. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu estou correndo para poder pregar o horário. É isso. Ele entra no vale. Quando chega no meio do vale, um anjo desce, um varão desce e diz: ei, Jacó, até aqui você vem, mas daqui para frente você não vai. Mas eu creio que Jacó olhou para o varão e disse assim: quem precisa da bênção sou eu. E a Bíblia diz que ele se atacou com o varão. E a poeira subiu, a poeira desceu, rola para frente, rola para trás, rola para a direita, rola para a esquerda, rola por cima, rola por baixo. O anjo toca a juntura da coxa e mancando. Ele diz: eu não te largo enquanto tu não me abençoas. Na tradução da linguagem de hoje, tu pode me matar, mas eu vou morrer dando glória. Eu vou morrer com posse de vitória. Eu posso ser um soldado ferido, mas não estou morto na batalha. Ainda tem muita lenha para queimar. Aí o varão chega para ele e diz: olha, a alva está nascendo, eu preciso ir. Qual é o teu nome, Vasco? Ele diz: meu nome? Você vai rir, mas é esse mesmo, Jacó. Aí o varão olha para ele e diz: tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como homem lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, na época patriarcal, os patriarcas mudaram ou colocaram nome nas pessoas, nos filhos, era escrever uma história. E Deus disse: o que passou, disse para Jacó, o que passou, passou, porque agora você é Israel, príncipe de Jeová. Abraça o teu irmão com carinho e diga para ele: irmão, não adianta chorar o leite derramado. O que passou, passou. O que interessa, diga para ele, é daqui para frente. 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 É daqui para frente, irmão. Deus tem grandes conquistas para você. Deus tem uma nova história para você. E é uma história de vitória. Quando Jacó sai do vale, o irmão dele está esperando ele lá do outro lado. Quando ele chega perto do irmão dele sente o coração delatar, como a cera derrete no sol. Abraça o irmão chorando, quando todos esperavam que ele ia cravar a espada até o cabo. Ele abraça o irmão e chora e diz no ouvido do seu irmão: você não é Jacó. Você parece com ele, mas você está diferente. Aí sabe o que ele diz? Não sou mais aquilo, porque eu tive uma experiência no vale. Irmão, aleluia. Quem passa pelo vale conhece Deus de perto. Você lembra de Jó? No capítulo 42, eu fiquei estarrecido quando eu li este versículo. Capítulo 42, versículo 5. Jó pensava que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, mas no capítulo 42, versículo 5, ele disse: eu te ouvia com o ouvido dos meus ouvidos, porém agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu tive uma experiência verdadeira contigo. Agora eu sei quem o Senhor é na minha vida e quem eu sou na tua. Irmão, é na prova que Deus sabe quem nós somos e nós conhecemos quem Deus é para nós. É no vale. No vale a gente fica até mais crente. É verdade. No vale a gente fica até mais sensível. Você chora por qualquer coisa. Um dia eu fui pregar numa igreja, irmão, e eu estava numa situação mais quebrada, desculpa a expressão chula, mas é essa mesmo, mais quebrada que arroz de terceira. Eu estava arrebentado na moeda de Jeová.
precisando ouvir uma palavra, tendo que levar. Aí cheguei, sentei, aí fiquei sentado ali, olhando para a igreja, pensando o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Eu estou moído igual aquelas canas que passa para o moinho fazer caldo. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E o Espírito Santo me visitou. Visitou os meus ossos. Eu senti os meus ossos estralarem. Visitou a minha carne, ela tremia, os pelos arrepiavam. Glória a Deus! Visitou cada célula do meu corpo e elas se esquentaram como um fogo de micro-ondas. E eu comecei a suar. E eu ouvi uma voz que falou ao meu coração: filho, eu ainda te amo. Peça licença ao seu irmão e diga para ele assim: aponte o dedo para o profeta e diga assim: irmão, eu vim aqui nessa noite para lembrar você que aconteça o que acontecer, venha o que vier na sua vida, Jesus ainda te ama. Aleluia! E Ele não abre mão do seu milagre, Ele não abre mão do seu milagre. Eu estou para conhecer uma pessoa que teve experiência com Deus e a vida dele não muda. Mudou a minha. Eu no começo da minha fé, eu criticava muito, sabe? Eu criticava muito, eu jogava pedra, não conhecendo o problema do irmão, da irmã. Eu falava, tá assim porque quer. Se quiser pode se levantar. Ah, tá dando mole pro capeta. Mas não é bem assim não. Só quem sabe onde está doendo o dedão é quem sabe onde aperta o sapato. Aí julga a gente. Mas depois de algumas experiências que eu tive, Deus me deu a oportunidade de passar com Ele na obra. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu sofro com ele. Sabe por quê? Quem já foi caluniado não calunia ninguém. Quem já foi apedrejado, pastor, não apedreja, porque sabe quanto dói o pedrado. Quem já foi humilhado por não ter um sapato para pôr, uma camisa de marca, não humilha ninguém, porque sabe que um edifício não se constrói de cima para baixo, é de baixo para cima. Aleluia. Deus está trabalhando no barro para fazer um vaso novo. E quando Deus levantar você, ninguém vai te parar, ninguém vai te brecar, ninguém vai, aleluia, te tirar do plano de Deus, porque você tem experiência. E ninguém vai roubar o que é teu, mas vai dando glória no vale, porque Deus vai mudar a sua história. Olha o Senhor que vai assim: se Deus mudou a minha, muda a sua também. Muda. Deus é o Deus que é impossível, mas tem que dar glória no vale. Terceira característica do vale: vale é lugar onde Deus, vamos dar o nome aqui, não vou falar prova, eu vou falar teste. Segura na mão do seu irmão, que assim, irmão, você não entendeu ainda? Que Deus está te testando. Você fica aí se lamuriando, se auto-julgando, dizendo: meu Deus, eu não sei o que eu fiz de errado. Eu acho que Deus está cobrando o meu passado, porque não é possível, eu não mereço passar isso que eu estou passando. Aí Deus diz assim: meu filho, sabe o que é isso? É teste. Aguenta aí, filho. Aguenta o tranco aí, cinge os lombos, porque depois que você passar por este teste, os meus anjos, eles vão colocar uma mesa perante os teus adversários. Aleluia! Aleluia! Deus pega Ezequiel pelas mãos e leva ele para um lugar para passear. E não é para o shopping não. Sabe onde que é? É no vale. Aleluia! Eu acredito que Ezequiel queria ir para qualquer lugar, menos para lá. Mas foi ali que Deus levou, foi preciso. Deus pega Ezequiel, transporta ele em espírito, leva ele para o vale, pega na mão dele
dá um passeio com ele, mostra uma panorâmica do vale, aí põe ele no meio, no centro do vale, e Deus fica em silêncio. Não tem hora que é assim? A prova estralando, o chicote comendo para um lado e para o outro, tudo se quebrando e Deus calado. Aí você ora, abre a Bíblia, Deus fala comigo, eis que te levarei para o deserto e ali te matarei com eles. Você vai lá, Deus amor sério, pega a mão do Davi Miranda e diz: ora por minha vida. Ele faz aquela oração de 3 horas e meia. Aí você olha para a cara dele assim, fala: e aí, ele mostrou alguma coisa? Fala. Aí você sai e diz: não estou entendendo. Mas não é para entender. Quem tentar entender Deus e como Deus trabalha, morre doido, babando pelo canto da boca, tem um ataque de epilepsia, vai parar no Juquiri, doido de cadeira, rasgar dinheiro e correr pelado na rua. E você, irmão, Deus não te chamou para entender o trabalhar dele. Ele te chamou para dar glória. Porque quando você dá glória, ele trabalha. Deus removida a glória. Ele gosta de você. Por isso que ele chama a igreja de glória. E ele diz que a glória dele não dá para ninguém, ele presta. Por isso que quando a gente está cheio de glória, a gente manda glória, e desce glória, vai glória, não fica parado, porque senão explode. Até panela de pressão tem que ter válvula de escape, senão morre. Se tu não der glória, tu morre. Você nasceu para dar glória. Você nasceu para adorar. Aleluia! Aí a voz de Deus ecoa, depois de um tempo: Ezequiel, você viu o vale? Ele disse: vi. E aí, tem jeito? Aí Ezequiel diz assim: Deus, o Senhor que sabe. Não é assim? Deus, esse problema aí, ó, o Senhor vai ter que dar um jeito. Aí Deus fala: não, eu faço a minha parte, a sua você faz. Se você for lá no interruptor e apagar a luz, não adianta orar não, filho. Tem que ir lá e acender. Senão você vai morrer no escuro. Não adianta o pneu furar e você ficar orando: Deus enche o pneu, Deus enche o pneu, Deus enche o pneu, Deus enche o pneu, tempo para trocar. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. O Senhor diga: ele só faz o impossível. O impossível é você que faz. Não adianta querer jogar o abacaxi para Deus descascar, não. Ele levou você para o vale para fazer coisa grande. E Deus quer usar quem? Você. Ah, Deus. Mas usa fulano porque fulano é mais estudado do que eu. Fulano é mais bonito do que eu. Fulano tem mais jeito do que eu. Deus diz: não, eu escolhi, foi você. Isto é muito sério. Isto é muito sério e forte o que eu vou fazer agora. Segunda mão do Senhor, Gabriel: ai de ti. Se tu saíres um dedinho do plano de Deus para a sua vida, Deus vai te buscar até na porta do inferno. Deus vai te buscar até na porta do inferno. Porque Deus não abre mão, Ele te escolheu e escolheu você. Goste quem quiser gostar, vai para a sua cara quem quiser ir, deixe de ir quem quiser não ir. Diga para você: não fazer o quê? Se o homem lá de cima foi para a sua cara, o resto é resto, né? O cara é feio. Eu não entendo, o cara é feio, mas quando ele canta, o céu desce na terra. E fulano por aí faz aula de canto, grava CD, DVD e não sai, não vai, não gosta. Aí vem a irmã Joaninha na perna torta do caminho de chá e faltando 2 dedos na boca. Canto o hino, o céu desce na terra. Aí
aconteceu comigo lá no estado, no Rio de Janeiro. Fui pregar numa catedral, 3.600 pessoas, em Madureira. Aí estou lá, e o Espírito Santo falou no meu coração: antes de você pregar, dá para o irmão cantar. Aí eu fiquei olhando a irmã mais bonita, né? A mais simpática, a mais bem vestida no meio das irmãs para cantar. E perguntei para os irmãos: quem canta aqui? Fulana canta, fulana também canta bem, fulana tem até CD gravado, em gravadora, canta muito. Aí eu olho daqui, olho de lá, quando eu olho no cantinho assim do meu lado direito, no meio de circulação, no banco atrás das irmãs, uma irmãzinha de coque, baixinha, pequena estatura. Deus disse: é ela. Esse não é ela. Eu pensei comigo: não, não. Você é. Fique à vontade, o culto está na sua direção agora. Se eu fizer, Deus, eu disse amém. Eu disse: antes de começar a pregar, eu quero chamar uma irmã para louvar. Aí peguei e disse: mano, vem cá, minha filha, louvar a Deus um cântico espiritual. Ela olhou assim, assustada. Eu não sei como eu não faço. Aí me vem ela, puxando a perna, chinelinho de dedo, vestidinho de chita. Muitos aqui nem conhecem isso. E um pandeiro desse tamanho na mão. Lá no Rio eles usam muito pandeiro. Aí vem. E eu pensei comigo: me lasquei. Agora eu acabei com o meu ministério. Meu pastor, eu sentei, o pastor olhou para mim e disse: rapaz, agora você arrolou. Essa aí eu nunca vi ela cantar e nunca dei oportunidade para ela. Aí o coração apertou e disse: meu Deus. Aí Deus disse para mim: senta para ver o milagre. A irmã pegou o microfone, saudou a igreja com a paz do Senhor e disse: eu quero cantar um cântico aqui, irmãos. Aí puxou no pandeiro que eu gostava. Pá, pá! Eu já me arrepiei todo. Os Deus está aí. E ela começou a cantar um corinho, que eu nem vi mais cantar nas igrejas, e nem nas vigílias. Carro de fogo tem nesse lugar, é varão de guerra, vai brilhar. Carro de fogo tem nesse lugar, é varão de guerra, vai brilhar. Olha esse carro de fogo. Desceu na igreja. 48 pessoas foram batizadas na hora do Espírito Santo. As irmãs no circulação se enrolavam no meio dos bancos e os pastores estavam por uma perna só. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Deus disse para mim: eu faço como eu quero, uso quem eu quero, na hora que eu quero, porque a glória é minha. Deus falou para Ezequiel: abre a tua boca e profetiza neste vale. Está tudo errado, parece que está tudo errado, mas está tudo certo, Deus está no controle. Segura na mão do seu irmão e diga para ele assim: Deus permitiu essa situação para você dar glória e profetizar a tua vitória. Profetiza aí, Vaz. Diga para ele: profetiza aí, Vaz. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer?
Deus está aqui. E está olhando para você agora. Aleluia! Oh, Deus não tem o poder de mudar a sua história. Pastor sabe, está morando numa casa grande, 4 cômodos, uma casa boa, porém sem garagem para pôr meu carro. Meu carro ficou na chuva durante 2 anos e 6 meses. E a dona da casa onde eu moro não quis renovar o contrato porque o filho dela vai vir do Paraná para estudar em São Paulo. E ela me pediu a casa, só que ela não tem paciência. E ela queria a casa para ontem. E eu disse, não é assim, eu tenho 4 meses pago, então eu tenho direito a mais de 1 mês, mas assim que eu encontrar a casa, eu entrego a chave para a senhora. E saí procurando, mas casa, irmão, é muito difícil, não é do dia para a noite. A maioria das casas que eu encontrava eram casas mal acabadas, casas feias e caro aluguel e por imobiliários. E não sabe que é muito difícil, é burocrático demais. Eles pedem tanta coisa que é capaz de arrancar sua alma para ficar em dívida com eles. E eu já estava atolado até o pescoço na prova, não aguentava mais nem respirar, não estava mais dormindo. Eu disse, meu Deus, e agora? Minha esposa só chora. O que é que a gente faz? Deus disse, faz uma campanha na madrugada, você e sua esposa, e clama, porque eu quero te dar vitória. Nós fizemos uma campanha, 7 madrugadas, pus o celular para despertar, das 3h30 às 4h30, joelho com minha esposa na beira da cama. Começamos a orar, mas parece que nada estava acontecendo no âmbito material, na ótica humana, mas na visão espiritual, na 4ª dimensão de Deus age. Coloque a mão em cima da cabeça, chamou de cabelo assim, Deus não age aqui. Deus age aqui. Deus age aqui. É por cima. É por cima. Você não está vendo nada e Deus está agindo. Aí Deus falou no coração da minha esposa, minha filha, especifique para depois você não reclamar como você quer a casa. Aí minha esposa falou com Deus, falou, bem, eu falei com Deus que eu quero um sobrado com garagem grande e eu quero que o dono não more lá, que a casa seja independente. E eu estava sentado na sala com o meu notebook na mão, conversando com a irmã, e a irmã falou comigo o seguinte, meu esposo é jogador de futebol, ele tem várias casas de aluguel, porém, aí eu não sei se ele tem, eu vou colocar ele online, o senhor conversa com ele. Eu não conheci ele, não é crente, comecei a conversar com ele, cabeludo, joga lá no time, lá não sei o nome, mas tem muito din-din. Aí conversando com ele falou assim, olha pastor, é o seguinte, eu tenho uma casa em Santo André, e é uma casa grande, o senhor faz o seguinte, pega o seu carro amanhã, vai lá, vê a casa, se o senhor gostar, o senhor volta e entrar em contato comigo. Irmão, eu peguei o carro, minha esposa, no outro dia fui lá, penso num sobrado grande, 6 cômodos, uma garagem quase desse tamanho, não é, André? Faz assim, André, esse jovem está lá me ajudando a reformar. Aí falei para ele, pensei com a minha esposa, um aluguel aqui deve ser uns R$1.000, R$1.700, é muito caro. Aí fui conversar com ele no outro dia, no Skype, aí conversando com ele falou para mim, pastor, o senhor gostou da casa? Eu falei, gostei, rapaz, a casa é grande, é boa, é bonita. Ele falou, então faz o seguinte, para não dizer que eu estou colocando o senhor lá dentro de graça, porque eu também preciso, mas o senhor me ajuda aí, eu ajudo o senhor me paga R$500 e fica aqui. Pode passar na Praia Grande, pegar a chave e pode entrar na casa. Irmão, quando eu abri a porta que eu entrei, se eu já dei glória na porta, imagina lá dentro. Eu subi a escada, subi outra escada, subi outra escada, aí saí lá na sacada, que eu intitulei e coloquei o nome lá, Cantinho do Churrasco. Porque crente não bebe, não fuma, mas come igual milhão. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Olha para o Senhor e diga assim para ele, irmão, você não está gordo, você está abençoado. Porque a bênção de Deus é que engorda.
Deus vai bradar neste vale e você vai comer o melhor da terra. Segura aqui, por gentileza. Segura a mão do Senhor, diga para ele: é hora de profetizar. Em último lugar, vale é lugar de providência. Os reis estavam em guerra, não tinha água, não tinha pão, e eles pensaram: vamos perecer. Mas alguém lembrou, tem um profeta de Deus aqui, um homem chamado Eliseu, chama ele. Aí chamaram Eliseu, ele sabe o caminho, pastor, e antes de pedir alguma coisa para Deus, tem que conquistar o coração dele. Aí ele disse para os reis: tem um tangedor aí, um tocador de harpa, um adorador? Aí alguém disse: tem. Por que você vai profetizar? Não, eu não profetizo sem antes adorar. Aí trouxeram o tangedor quando começou a tangir a harpa, a adorar a Deus, o louvor subiu como cheiro suave, bateu na narina de Deus, e Deus mandou o recado: diga ao povo fazer cova no vale. Parece coisa de maluco, mas faz cova no vale. Quem crê e fizer, vai entrar na bênção. Mas quem não acreditar, vai ficar chupando o dedo. Diga ao Senhor: se você crê no homem de Deus, você vai prosperar. Agora, se você não crê no homem de Deus, você vai ficar chupando o dedo. Segundo a Escritura, que é 20:20, crê no Senhor nosso Deus, que é segundo crê nos profetas, e prosperará. Aí o profeta levanta a mão e diz: faz cova no vale. Aí alguém disse assim: nem se Deus fizer janela no céu, um sol desse de estralar mamona, de fritar ovo no chão, o cara vem mandar fazer cova, vai chover. O céu não tem uma nuvem. Aí tem uns camaradas que acreditou e fez cova. Eliseu virou para o capitão lá e disse: ó, a chuva está chegando, mas você não vai beber um copo de água. Você não vai nem ver o caminhão que vai te atropelar. E ele estava na porta do palácio, de braço cruzado, pagando para ver. Hoje você pensa que não tem gente que já comprou bilhete, está assistindo de camarote a tua derrota. O que tem de nego torcendo da sua queda, mas hoje eu estou decretando em nome de Jesus a tua vitória e a falência do inferno. Abacando ré. Diga o Senhor: o inferno vai tremer, mas a vitória vai chegar. Ai, 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 ai. Eu já estou sentindo o gostinho da vitória. Eita, tô abaixo, lavado que me deve água. Lá vem a nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Daqui a pouco, raio, trovão, e Deus troveja na terra. Aí a chuva desaba. Quem fez cova, bebeu água, e deu de beber a quem tinha sede. Aí o capitão está lá, quando o povo viu a fartura, saiu correndo num desespero tão grande, e ele morreu atropelado. É assim, irmão. Tem gente que na prova não é nosso amigo, não quer nem pegar na mão da gente. Mas a Bíblia diz: chorar com os que choram, porque quando você chora com quem chora, quando ele entrar na bênção, você entra junto. Aí quando ele receber a bênção e der uma comunicação de graça, você não vai ficar sem graça de ficar do outro lado da rua dizendo: ai, meu filho, um copo de Coca-Cola, mas estou com vergonha de pedir. Diga assim para o seu irmão, aproveitando que você está de mão dada, diga para ele assim: irmão, se eu fosse você, eu achava um jeito de fazer amizade comigo. Porque a promessa é grande. Se você não for meu amigo, quando eu entrar na carruagem da bênção, você vai ficar pé. E tem de jeito, irmão, que quando eu aceitei Jesus, não olhava nem na minha cara.
Eu usava a calça de uma cor, um blazer de outra, uma gravata de crochê, uma camisa de manga curta escrito Playboy. Não tinha dinheiro para comprar um presto barba para fazer a barba cabeludo. Minha Bíblia era tão velhinha que se abria ela, caía a gente pulava Apocalipse com o outro. Ninguém queria ser meu amigo. Ninguém queria me chamar para almoçar para comer um pé de frango na casa dele. Hoje eu recebi 5 telefonemas para participar de 5 churrascos. Só que Deus falou comigo. A mesa e a cadeira é feita sob medida. Só senta quem eu mandar. Você está pensando que aquela lá te abandonou à toa? É Deus primeirando a mim, ó. Chega de pessoas para invejar o que você tem. Chega de pessoas para tomar o que você tem. Chega de pessoas para te pôr para baixo. Chega de perder. Jesus vai colocar pessoas no seu caminho, pessoas para somar, pessoas para te abençoar, e você vai muito longe. Abraça o teu irmão. Abraça o teu irmão. Diga assim para ele, irmão. Se você creu nessa profecia, pode preparar o bolo e comprar Coca-Cola. Porque o Senhor vai dar uma multiplicação de graça. Porque o que Deus vai fazer vai ser coisa grande. Eu vou sentir uma nuvem de glória sobre esta igreja. Há uma nuvem do Shekinah de Deus sobre a sua vida. Há uma doce presença. E Deus está renovando a sua vida. Deus está escrevendo uma nova história. Uma história de vitória. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que têm causas impossíveis. Vem aqui na frente. Pessoas com causa impossível. Vem. Jesus vai assinar uma vitória grande para a sua vida hoje. Ele ainda é, de muitos títulos que ele tem, um advogado dos advogados. É ele que entra onde ninguém pode entrar. É ele que abre a última gaveta, tira a papelada que estava por baixo, põe por cima e assina. E não é com caneta esferográfica. É com sangue. Sangue que nenhum demônio pode apagar. Ninguém pode apagar. Porque quando Deus determina a vitória, Ele mesmo disse, operando eu, ninguém pode impedir. Pode, escute, pode até retardar, mas impedir não impede. Porque na hora certa a bênção chega. Mãe não me ligou, pastor. Pastor, eu estou numa prova muito grande, condomínio atrasado, aluguel atrasado, contas atrasadas, meu marido desempregado, meus filhos desempregados. Eu estou trabalhando, fazendo escolha de manhã para comer no almoço. E eu estou com dinheiro na justiça, e se eu ganhar a causa, eu supro as minhas necessidades e abençoo o ministério. Eu falei, irmão, independente da senhora me abençoar ou não, eu nasci para abençoar. Eu vou orar por você. Aí o que você fizer é com a senhora e Deus. Orei, disse Deus, a tua filha não tem a visão que o Senhor tem. A nossa mente não consegue alcançar os teus desígnios, mas ela precisa, ela é tua serva. Então, Senhor, aonde estiver preso esse dinheiro, que eu sei que o Senhor segurou ele até agora, para ele vir com juros e correção monetária. Então, o Senhor dá ela o que é dela. E o que tiver no teu celeiro, o nome dela, o Senhor desce por ele assim. Falei com meus estranhos no telefone, ela chorou muito, mandou um beijo, um abraço pelo telefone, a paz do Senhor, e a vida segue. 6 meses depois, meu celular toca, eu estou lá na Bahia, da rua. Eu atendo meu celular, uma voz de mulher chorosa, e diz assim, pastor, deixa eu lhe contar uma vez. Há tantos meses o senhor orou, eu estava no fundo do bolso, literalmente. Mas eu tinha uma causa na justiça e o senhor disse que Deus ia me devolver com juros e correção monetária. E eu ganhei. Eu não paguei meu aluguel, eu comprei uma casa. Quitei as minhas dívidas, tirei um carro para o meu esposo, meus filhos estão trabalhando e eu estou comendo o melhor da terra. E eu quero abençoar a sua vida. Eu disse, demorou. Aí eu fiz curso de psicologia, só no sentido de me abençoar, no sentido de receber.
precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus, isso aí é demagogia. Chegar um pregador lá, eu achei bonito a resposta dele para o repórter, um pregador renomado, da mídia, aí o camarada repórter fazendo o sábado dele disse assim: Jesus andava de jumento fazendo a obra, por que agora os pregadores têm que andar de avião? Ele disse assim: me acha um jumento com asa, não jumento. Cada época é uma época, né? Cada história é uma história. Quando ele quer que a gente ande a pé, dá, meu irmão. Tem que ser um Moisésinho, mas tem que ter, né? Esse aqui do racha. Porque hoje telefone, internet e carro não é mais. Não, é necessidade. É coisa linda. Deus faz isso, né? Deus é tão bom que até apazinhando o cabelo do Tony, que vivia adorando a Deus, agora tem aquela tal de prancha, né? Tem aquela flor agressiva. Minha esposa fez esses dias, então o cabelo ficou liso da negra assim. Vou alisar o cabelo, isso é maravilha. Deus é assim, irmão, porque não é pecado ser pobre, pecado é ser relaxado. Segura na mão, Senhor, eu quero orar por pessoas também. E Deus falou no meu coração que estão marcados para passar no médico, fazer a bateria de exame e até cirurgia está marcada. Vem aqui na frente. Esse corpo aí é dentro do Espírito Santo. Deus, Ele vai fazer uma operação hoje, vai passar o bisturi aí e você vai receber a vitória. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu vou orar por você, gente. Deus tira mioma, Deus tira caroço, tira pedra do rim. Deus tira câncer e arranca pela raiz. Eu quero orar por irmãs. Deus falou comigo aqui agora. Todos que Deus fala. Deus falou comigo aqui agora. Seu cabelo está caindo. Você compra shampoo de uma marca, shampoo de outra marca. Você compra isso, você compra aquilo. Seu cabelo está caindo e não é bom. Você passa o pente com a queda que está caindo para fazer uma peruca. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Deus vai fortalecer a raiz do seu cabelo. Mas espera aí, irmão, Deus está preocupado com o cabelo da irmã, tá? Está preocupado com o cabelo da irmã. Deus se preocupa com a gente até nos mínimos detalhes. Deus ama a gente, irmão. Deus ama a gente. Coisa linda, né? Coisa linda. Deus vai fazer coisa grande na vida de pessoas. Talvez hoje você não tenha, mas amanhã você vai ter. Deus, Ele é dono do dono das multinacionais. Ele é dono da terra e de toda a sua plenitude. E se Deus quiser escancarar uma porta e arrancar com ferrolho e tudo aqui hoje, Ele arranca para você. Mas só que no tempo certo, Deus não quer perder você. Porque às vezes na sua concepção, na sua visão, você diz assim, como eu já vi muitas vezes falar, se Deus me der o que eu estou pedindo, nunca mais eu peço nada, eu não quero ver desvio. É verdade. Quando os crentes diziam, pastor, se Deus me der um carro, eu vou fazer a obra, está fazendo, lá na chácara. Porque aqui não aparece. Não é, pastor? Mas a bênção de Deus não traz bois. Você não fica com aquele carnezão para pagar 70 meses a perder de vista. Não. Deus dá um carro para você que me deu para mim 3B, bom, bonito, barato. Meu carro é maior de idade, tem 25 anos. Aí o irmão chegou um dia para mim e disse assim, pastor, Deus vai dar uma Hilux para o senhor. Eu cheguei para minha esposa, não tem nada preocupado, eu cheguei em casa para saber o Deus do céu. Então se o senhor vai para a Hilux, eu sou ligado para uma casa. Eu primeiro preciso da casa, porque eu não vou morar com minha família no carro. Eu não descobri que era de Deus o profeta, está entendendo? Mas quanto deve estar custando aí um PVA de uma Hilux? Uns 3, irmão. Às vezes eu procuro um moeda para comprar pão no caso mais. E o seguro? E o seguro? Porque eu não vou poder entrar em qualquer lugar com meu erro nas favelas com ela. Eu vou ter que deixar em casa de ônibus. Agora o meu carrinho. Agora o meu carro ele sai em qualquer lugar. Um dia eu fui no campo aí comigo aí, lá, não esse carro aí não, pastor. Meu carro é esporte.
CH36 alma. Eu vou nesse carro, esse carro não é de crente não. Ela vai no meu, eu falei, qual que é o seu Crossfox amarelo? É de Deus o negócio. Caiu pra dentro, só não falei pra ele o que era. Quando chegou lá na entrada do Heliópolis, os olhos dele, mágico, caiu pra fora. Esse pastor é aqui, eu disse, ele sai, meu carro dele, mas não sai. Eu só espero dele é mais de R$1.000. Aí eu tive que arrumar uma casa do irmão fora do Heliópolis para deixar o carro na garagem, para poder pregar tranquilo. E eu falei no culto dele, era melhor ter vindo com o meu, né? Você disse que não era carro crente. Meu carro tem que aberto, ninguém mexe. Às vezes eu esqueço a chave do contato e os meninos lá que fumam os bikes, sabe? Eu dava essa pegada lá, muito louco. Chegaram no porto de casa, bate palma. Ô pastor! Aí eu saio lá com os amigos estão de lado, mesmo fechado na aberto. E foi, menino? O que você quer, rapaz? Quer água, quer comer, quer tomar banho? O que você quer? Não, que o senhor deixou a chave e o documento lá, mano. Mas você não levou o carro, não? Vai levar de que jeito? Depois Deus cobra. Minha mãe é crente. Tá entendendo, filho? Levaram um dia, mas tiveram que trazer de volta. Levaram um dia no outro de manhã na porta de casa. Aí o bandido depois falou pra mim, pegamos só pra dar um rolê, pastor. Você deixou a chave aí, vai estar do mesmo jeito que você deixou. É assim que Deus faz, filho. Aleluia. Deus sua cabeça. Deus põe o crente no lugar certo. Onde eu vou morar agora tem 3 piqueiras. Eu já falei pros meninos, ó, cheguei. Já falei pros manos lá, cheguei. E eu chego chegando. Já indo no último volume, tome Jesus deles. O capítulo foi endemoniado. Então eu já mandou um recado. Falou, ó, o senhor fica na sua que eu fico na minha. E eu falei para meu esposo, ele que pensa em jogar a bomba daqui para lá. Aproveitar que a casa é virada para a favela, vai ser só bomba. O inferno vai tremer. Eu quero orar aqui. Existe alguém que tem um evangelho? Levanta a sua mão. Alguma pessoa não evangélica que está no nosso meio? Levanta a sua mão. Pessoas não evangélicas que estão no nosso meio. Tem alguém a convite de alguém? De algum dos irmãos que veio aqui esta noite? Alguém não evangélico, não crente? Tem alguém não crente? Tem alguém não crente? Pessoas afastadas da igreja. Tem alguém afastado? Desviado do mundo, desviado está o capeta. Afastado da igreja. Tem alguém que tirou férias? Disse, eu vou parar um pouquinho, pastor. Que quanto mais eu rezo, mais oração me aparece. Está aqui, meu filho, meu Deus. Como é que é o teu nome, Moreno? Daniel, não passou para frente, filho. Eu sou filho do mundo, não, eu fui mais feio. Chega mais pertinho de mim. Daniel, você está afastado há muito tempo, filho. Está emocionado, está chorando? Deus faz assim. Muito tempo afastado. Lucas, então, um dia eu sei, né? De Jesus. E eu vou ensinar para você. Às vezes a gente sofre desilusões na vida de pessoas que não sabem o valor de uma alma. Pessoas magoam para cima da gente e a gente chega a dizer o seguinte: eu preferia levantar para o meu rosto porque eu vi o povo. E Deus falou comigo que você teve uma grande desilusão e alguém te apunhalou pelas costas. Você entregou o seu coração para alguém e alguém pisou no seu coração. Hoje eu brinco com os seus sentimentos. Mas Deus está dizendo: filha, eu sou o amigo fiel, que tenho saudade de ouvir a sua voz. Deus está dizendo ao meu coração que Ele tem saudade de ouvir a sua voz, que Ele quer restaurar a sua vida, porque eu via uma bandeja no coração sangrando. E Deus disse que hoje Ele quer limpar as lágrimas dos seus olhos. Você quer voltar para Jesus hoje? Aleluia, Deus. Você quer voltar para Jesus hoje? Quer voltar hoje? Chega de sofrer. Você quer voltar? Se quiser, só levantar a mãozinha e dizer: pastor, chega de sofrer, eu quero ser feliz. Você ainda é jovem, tem muita caminhada pela frente e Deus tem coisas boas para você, filho. Como eu disse hoje aqui, chega de perder. Jesus é só você. Você quer voltar para Jesus? Diga: eu quero, pastor. Eu vou levantar para as meninas, levantar a mão. Você pode dar uma glória aí, irmão? Receba um abraço do Espírito Santo. Receba um abraço do Deus é fiel. Irmãos, depois da oração eu tenho, se o pastor deixar, eu tenho colocado lá de pouco. Eu vou fazer a mesma promoção, 1, 2, 3 e assim. Quando eu não trouxe DVD nem CD de mensagem, está ali, né, vaso? Como é que faz? Dá o retorno aqui,
à sua direita ali, você vai encontrar eu e o André. André, já pode estar lá, meu filho, eles vão indicar para você onde está a mesa com as cocadas. 1 é 2, 3 é 5, tá bom? Tem promoção para você, para o senhor e para a senhora. Você passou ali, comprou uma cocada, você não está só comprando uma cocada, você está ajudando a obra missionária. Porque se você não tem força e chamada para descer o poço, segura a corda que eu desço. Deus já me tirou de lá porque Ele sabe que eu não tenho medo. Deus me achou com 38 quilos e meio, com 2 revólveres na cintura. Me tirou do tráfico, eu estava para morrer, marcado pela polícia e pelos bandidos. Mas Jesus me deu vida e vida com abundância. O estado do Rio de Janeiro destruído, lá no Morro de Queimados. Mas Jesus chegou aqui, fez a obra do meu coração, e hoje o nome do Senhor é glorificado. Ainda tem solução para o teu filho. As mães que o filho está afastado, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Irmãs que o seu esposo não é crente, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Está aí já, né? E fica aí que Deus vai te abençoar. Minha mãe um dia disse para mim, filho, eu ainda vou te ver você no terno e gravata. E eu disse para ela, é mais fácil a galinha que a gente quer só viver no terno e gravata. Hoje eu estou aqui, ó. Glória a Deus! Jogava pedra das igrejas. E o pastor sabia quem era que jogava pedra. E alguém dizia, pastor, só quer que a gente pega ele. O pastor dizia, não deixa que Jesus pegue na cruz. Eu já preguei lá. E quando eu estava pregando, o pastor gritava assim, Jesus é bom! Aí no final do culto eu perguntei para ele, mas por que o senhor gritava no meu ouvido que Jesus é bom? Ele disse, ele é bom mesmo, porque você para de jogar pedra no chão enquanto eu pedra na cabeça. Você, eu já estou terminando, você que estudou, você concluiu os seus estudos e não consegue fazer faculdade, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está desempregado, desempregada, vem aqui na frente, Deus vai te dar vitória. Hoje, Jesus vai fazer um pacotão aqui. Ele não é Papai Noel, mas ele vai dar presente. Pregando uma igreja aqui no Paraná, Londrina, eu falei para os irmãos, eu vi 12 portas. E eu disse para os irmãos, um ato de fé simbólico, pega na maçaneta, abre a porta e ele entra para dentro. Teve um organizado que entrou. Os 12 que entraram estão trabalhando até hoje. Isso é coisa espiritual, irmão. Só entende quem sabe trabalhar com Deus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar. Deus Curva a sua cabeça, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, nesta noite gloriosa, aonde o Senhor reuniu esta massa humana para te glorificar e para te exaltar. O meu coração, Pai velho, com palavras boas desta jovem que hoje, Pai, se decidiu, meu Deus querido, a fazer como filho pródigo, a retornar ao lar, meu Deus querido, caindo na real, como filho pródigo, caiu dizendo, na casa de meu pai, até os empregados comem na mesa e comem bem. Ó Deus querido, faz, Senhor, uma nova história escrita na vida dela, ajuda e sustenta em tuas mãos esta obra e faz com que o seu nome brilhe no livro da vida também, Pai. Estes milhares e milhares de irmãos que vieram aqui com causas impossíveis na justiça, na mão do advogado, causas que até mesmo ele ou ela já deu por perdido, mas o Senhor que é o advogado dos advogados, entra com providência nesta causa, nesta obra, Pai querido, e assina a vitória, 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 assina a câmera para a chonha, entre a maracanã. Oh Deus, também essas pessoas que vieram aqui enfermos, desempregados, outros, Senhor, que o seu esposo, a sua esposa ainda não conhece o teu amor, eles têm que estar, meu Pai, numa situação
situação difícil, passando, meu Deus querido, pelo vale da sombra da morte, Deus entra com providência, e que haja fartura, e que haja abundância, e que haja alegria. Entra no celeiro, entra no lar, entra no casamento, restaura a tua igreja, restaura a tua noiva. É o pedido do meu coração. Abençoa o pastor presidente desta obra, o ministério, Pai, todos os teus filhos da terra, em o nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão e diga assim: agora é só vitória. Pode se assentar, pode poder lugar da glória. Agora é só vitória. As lutas faz parte do pacote, está incluído na passagem, mas o ponto de chegada já está determinado. Deus pode mudar o itinerário, mas o lugar da bênção é o mesmo. Então se sinta abençoado no nome de Jesus Cristo e sai daqui feliz, dando glória no vale, sabendo de que se não chegou, vai chegar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, Deus, irmão, ela vem. Diga, ela vem. Que Deus te abençoe. Mas eu quero agradecer a todos de coração. Pastora Ruth, tão presente com a senhora aqui, a senhora não pegou outro dia. Irmãos, que Deus continue abençoando os irmãos e que sejam firmes e constantes na obra do Senhor, irmãos. Deus tem promessas, tem bênçãos na tua vida, só depende de você. Deus abençoe cada pastor aqui presente, pastor Aldelino. Deus continue abençoando a tua vida, o teu lar, a tua família, o teu emprego, o teu celeiro, o teu salário. Que Deus continue abençoando a tua vida. E vamos encerrar esse congresso cantando aquele cântico. Você cair em pé. Divino companheiro no caminho.
Aleluia. Esse músico parece que foi embora, né? Vamos lá, músico, vamos lá. Divino companheiro no caminho. Você tem um caminho a trilhar, mas Jesus Cristo vai te dar a vitória nesse caminho. Aleluia. Glória a Deus. Você conhece esse cântico? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja, glória a Deus. Aleluia. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Deus que dissipar se toda sombra, já fez a luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Abençoe e leva cada um em paz, desde agora para sempre eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
pastor. Glória a Deus. Amém? Pai, Senhor da igreja, sua mão com a minha, queridos. Aleluia, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O amor de Deus Pai, a graça e a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça, estejais na vida e no coração de cada um, que todos possam dizer amém e amém. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.